Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, o tema que a gente vai falar é sobre o dízimo, né? Jesus, ele mandou dar o dízimo? Claro que sim, eu vou provar para vocês. Então, tem muitas pessoas que falam, Jesus nunca mandou dar o dízimo, Jesus nunca pediu dízimo, Jesus não mandou dar o dízimo, né? Muitas pessoas, os carnais, que não creem na Bíblia, falam, né, esta barbaridade aí. Então a gente, irmão, vamos acompanhar agora a prova, né, de que Jesus ele mandou dar o dízimo de uma forma que muitos não percebem porque não buscam a Bíblia, tá bom? Então vamos aqui ó, em Mateus. Vocês abrem sua Bíblia em Mateus 22, tá? Mateus 22 e versículo 15, ok? Preste bem atenção, ó. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra, né? Então, os judeus fariseus, eles queriam surpreender, pegar Jesus em alguma coisa, ok? Então, os próprios fariseus, eles enviaram alguns homens para testar Jesus. Veja só. E enviaram discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, mestre, tá certo? Então esses judeus fariseus mandaram discípulos para poder pegar Jesus em alguma coisa. Preste atenção aí. Enviaram discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importar com o que quer que seja, porque não olha a aparência dos homens. Dizei-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não, né? Então, esses herodianos e alguns discípulos que os fariseus mandaram para pegar Jesus, eles começam a perguntar para Jesus, mestre, é lícito, né, pagar tributo, imposto a César? Então, esses malvadozinhos discípulos e herodianos queriam pegar Jesus. Veja só, vamos continuar aqui, olha só. Então aqui tributo significa, né, imposto a César, pagar imposto a César, ok? Veja o que Jesus fala. Jesus, porém, conhecendo a malícia, respondeu, por que me experimentais? Né? Então Jesus está dizendo, por que me experimentais? Né? Eles querem pegar Jesus, veja só. Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe o denário, certo? Aí vem. E ele perguntou, de quem é esta a firme e inscrição? Respondeu, de César. Então ele disse, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então vamos meditar aqui. Então você veja, irmão, que esses homens queriam pegar Jesus, né? Então, se Jesus dissesse que não era para pagar imposto a César, o tributo, imposto, eles pegariam Jesus, né? Eles pegariam Jesus. Então, aqui está falando a respeito do imposto, dinheiro, pagar imposto, né? Então, Jesus, ele falou, dá a César o que é de César, que é o imposto, e a Deus o que é de Deus, que é imposto também. Pois é. Então, vou mostrar a prova para vocês aqui e revelando para os irmãos que pagar imposto a Deus é o dízimo. O dízimo significa nós pagar imposto a Deus, dar a Deus o que é de Deus, né? Por gratidão, por Deus nos abençoar. Ok? Então, vamos lá para a crônica. Vamos aqui para a crônica. Então, aqui os irmãos já vê a prova de vocês. Jesus disse que é para nós pagar imposto, né? Para dar a Deus o que é de Deus.
Então nós não temos nada aqui na terra. Tudo que está na terra é de Deus, tá certo? Então Deus pede aquilo que já é dele, né? O dízimo, que eu vou trazer depois. O dízimo é ajuntado, né? Eu vou trazer esse mistério depois lá no Novo Testamento com Paulo. Olha só aqui, irmão. Eu vou ler aqui. 2 Crônica 24. Segunda Crônica 24, tá certo? Olha só. Ó, e tinha Joiás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Então, Joiás, ele tinha 7 anos, e Deus já começou a usar Joiás, né, com 7 anos, né? Aí vem aqui. Era o nome de sua mãe Zíbias, de Betseba, e fez Joiás o que era reto perante o Senhor, todos os dias, né? Todos os dias do sacerdote Joiada, né? Vamos aqui, irmão, para o versículo 4, né? Para adiantar mais logo, que leia todo o contexto, ok? Vamos aqui para o versículo 4. Depois disso, resolveu Joiás restaurar a casa do Senhor, né? A casa de oração. Então, o templo é chamado de casa de oração, ok? A casa de Deus. E a casa de Deus é o povo que está ali, né? No templo, no local, certo? Vamos lá. Olha, reuniu os sacerdotes, os levitas, e lhe disse: sai pela cidade de Judá e levanta dinheiro de todo Israel, para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vos apressai-vos nisto. Porém os levitas não se apressaram. Mandou o rei chamar Joiada, o chefe, e lhe perguntou: por que não requereste dos levitas que trouxesse de Judá e de Jerusalém o imposto? Olha. O imposto. Pois é, aqui, ó. Certo? Então, dízimo significa imposto, ok? De Jerusalém, o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel. Tá certo? Então, o imposto que Moisés pôs entre a congregação de Israel, que é o dízimo, né? Então, falando aqui para os irmãos, as pessoas ela ficam dizendo: ah não, dízimo nunca foi dinheiro, dízimo foi alimento, kikiki, cococó e kikiki, cococó. Esses carnais aí que não acreditam na Bíblia, esses incrédulos aí. Irmãos, dízimo significa tudo que você ganha, né? Então Deus diz: tudo que vós ganhais, né? Trazei, né? Para a casa do Senhor, para o sacerdote. Veja bem. Então, quando diz que dízimo, né, é tudo que você ganhar, exatamente, se você ganha dinheiro, você vai levar o dízimo na casa do Senhor. É tudo que você ganha, seja dinheiro, alimento, animal, seja lá o que for. Então, dízimo é sempre tudo que você ganhar, você oferece a Deus, ok? Então, o que acontece é que eles viviam no deserto e todos eles moravam em tendas. Então, ali não tinha necessidade de dinheiro, né? De dar dinheiro, não tinha necessidade. Todos moravam em tenda, sobrevivia dos animais, da criação de ovelhas e assim vai, e da plantação, ok? Então não tinha necessidade de sempre ter dinheiro, ok? Então ali, mas quando o lugar era longe, então eles vendiam o animal e levavam o dízimo, que é o dinheiro, em um lugar que Deus escolhia. Então, quando o lugar era muito longe, então eles vendiam o boi e levavam, né, os bois, as coisas, e levavam o dinheiro lá para oferecer a Deus, ok? Então, dízimo também era tudo, é dinheiro, é alimento, é animais, é tudo, ok? Então, se eu boto uma lei dizendo que o dízimo é só alimento, eu não posso requerer dinheiro, não. Se dízimo é só alimento, é só alimento. E se eu pego dinheiro, eu estou transgredindo a minha própria lei que eu botei. Então, dízimo significa tudo que você ganha, é dinheiro, animal, seja lá o que for. Pois é. Então, Deus mandou vender e trazer o dízimo, né? O dinheiro para poder. E lá em Gênesis já existia o dinheiro, que lá eram as moedas, né? Não existia dinheiro, papel, não, eram as moedas. E o sacerdote, quando recebia
eles pesavam, né, o dinheiro, que era a moeda antigamente. Então, bom, vamos lá aqui, ó. Vamos continuar o texto aqui, mas olha só. De Judá, o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel, para a tenda do testemunho. Porque a perversa Atalia e seus filhos arruinaram a casa de Deus. Então botaram uma mulher na casa do Senhor para ordenar ali, apacentar. Ela arruinou a casa de Deus. Para você ver o que acontece quando o homem bota uma mulher para apacentar as ovelhas. O que é que acontece, né? Então, Deus sempre chamou homens, né, para apacentar. Deus entregou as ovelhas para o pastor, né? Então, você veja aqui que essa mulher arruinou a casa de Deus, né? Aí vem aqui, irmão, usaram todas as coisas sagradas da casa do Senhor no serviço dos baalins, né? Deu o rei ordem e fizeram um cofre e puseram do lado de fora a porta da casa do Senhor. Então eles fizeram um cofre, e botou ali na casa do Senhor, ali na porta, para o povo dar o dízimo, o imposto, né? A oferta ao Senhor, o dízimo. Pois é, aqui ó, o povo dando imposto a Deus, né? Que é o dízimo, aquilo que foi ordenado lá por Moisés. Vamos continuar aqui. O versículo 8, né? Deu o rei ordem e fizeram um cofre e puseram do lado de fora a porta da casa do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxesse ao Senhor o imposto que Moisés, servo de Deus, havia posto sobre Israel no deserto. Então você já está vendo aqui, amados irmãos, que Jesus falou: dá a César o que é de César, o imposto, e a Deus o que é de Deus, que é o imposto. Ok? Então está aqui a prova de vocês. Então Jesus ele falou para todos aqueles ali: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Está falando do imposto, tá certo? Vamos lá. Publicou-se em Judá, né, vem? O versículo 10. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e o lançaram no cofre até acabar a obra. Quando o cofre era levado por intermédio do levita, uma comissão real, vendo-se havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o comissário do sumo sacerdote, esvaziavam-no, tomavam e levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, a juntar dinheiro em abundância, o qual o rei Joiada davam aos que dirigiam a obra, e tinha a seu cargo a casa do Senhor. Contrataram pedreiro, carpinteiro para restaurar a casa do Senhor, como também os que trabalhavam em ferro, em bronze, para reparar a casa do Senhor. Os que tinham encargo da obra trabalhavam a reparação, tinha bom êxito com eles, restaurava a casa do Senhor nos seus próprios estados e consolidaram. Tendo ele acabado a obra, trouxeram ao rei e a joiada o resto do dinheiro de que se fizeram utensílio para a casa do Senhor. Bom, amados, para a casa do Senhor, objeto para o ministério. Então aqui já existia o ministério lá no Velho Testamento, o ministério de Deus. Então os irmãos já vê a prova aqui, tá certo? Então Jesus mandou a gente dar imposto, pagar, né, a Deus o que é de Deus. Então nada no mundo é nosso, tudo pertence a Deus, tá certo? Então veja aqui, amados irmãos, a prova de vocês, e eu vou deixar, o link do vídeo aqui, do meu outro canal, que lá tem todos os temas, 10 vídeos falando do dízimo. E lá eu revelo mais coisas ainda, e lá você vai ver, né, mais coisas, mistério ainda do dízimo,
sobre Crônica, né? O restante da história aqui de Crônica, mais mistério, eu estou revelando lá, que eu vou deixar o link aqui, e também eu vou deixar o link lá, né, na comunidade, e lá você acompanha, certo? Porque se você não for em busca de todo o mistério de conhecer sobre o dízimo, você vai viver uma pessoa com dúvida, aprendendo com pessoas que escondem a verdade de vocês, tá bom? Então tá aqui, amado irmão, ok? Então, como diz a Bíblia, né? Jesus não veio abolir a lei, mas sim cumprir. Então, nem todas as leis de Moisés foram abolidas, principalmente o dízimo, que é uma oferta ao Senhor. É o imposto que nós pagamos a Deus. E esse imposto que nós pagamos a Deus, o dízimo, que é uma oferta, é para uma restauração, né, na igreja. Primeiramente tem que se lembrar, né, matar a fome dos famintos, das viúvas, do pobre. Primeiramente temos que matar a fome, né, dos necessitados. Depois cuida, né, das coisas, né, que está destruída, né, uma pintura da igreja, um telhado e assim vai. Okay? Então o dízimo serve para isso, para a casa de Deus, para viúvas, que é a casa de Deus, né? Nós somos a casa de Deus. Então o dízimo serve para a casa de Deus, tanto para o pastor como para, né, os irmãos que passam necessidade. Em primeiro lugar, tem que matar a fome dos necessitados. Né? Primeiramente, é cuidar, né, dos necessitados. Depois vem as coisas materiais de cuidar da igreja. Certo? Então, amados irmãos, né? Então, no Novo Testamento, né? Então, houve-se uma mudança. Quando se muda um sacerdote, há mudanças de leis. Então, algumas leis de Moisés, né? Houve-se mudança, houve-se ordenância. Não é você chegar a dizer que a lei foi abolida, que ninguém mais não pode obedecer à lei, não é para obedecer à lei. Cuidado, irmão, com esses filhos de Satanás. Você tem que ter cuidado com esses filhos de Satanás. Porque se não há mais lei, então não existe pecado. Aí você pode pecar, pode fazer o que você bem quiser, do seu jeito, e o seu destino é o lago de fogo. É o inferno, né? É o inferno. E o inferno será jogado no lago de fogo. Então, inferno é uma coisa e lago de fogo é outra coisa. Tá certo? Então, amados irmãos, né? Então, no Novo Testamento, o imposto, o dízimo, a oferta ao Senhor agora é segundo o coração. É segundo você pode dar. Tá certo? É segundo você pode dar. Então, os discípulos, apóstolos, eles faziam isso. Eles pediam, né, o imposto às pessoas, né, o dízimo, a oferta, conforme eles podem dar. Mas só que depois dos apóstolos, em vez de existir os outros, então eles veio com essa coisa de você dar 10%. Só é 10%. Esses homens gananciosos, né, começar agora a pedir 10% e assim vai. Então eles começaram a vir com essa artimanha da pessoa dar 10%, ainda seguindo aquela lei de Moisés lá. Ainda, entendeu? Para usar a esperteza, tá certo? Então, no tempo dos apóstolos ali, depois que Cristo morre na cruz, o imposto a Deus, o dízimo, que é uma oferta ao seu imposto, é segundo você pode dar ao coração, certo? Então, os pastores das igrejas põem medo nas pessoas. Aquele que não der o dízimo vai para o inferno, aquele que não sei o que, ponhando medo nas pessoas. Querem prender o povo aí dentro da sua igreja para poder sustentar esse ganancioso pastor do sistema, certo? Então, a pessoa que não tem condição de dar o dízimo,
ela não vai perder sua salvação coisa nenhuma, tá certo? Não é o dízimo que salva ninguém, não. Não é algo da lei que vai salvar você, né? Por exemplo, o dízimo que era da lei, né? Que estava na lei lá no deserto, o dízimo lá que era a lei. Então não significa que se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Não, não é assim, né? Então a pessoa que não tem condição, né? Fica tranquilo, porque Deus vai lhe dar a condição e mesmo assim muitos vão ser salvos, né? Muitas pessoas vão ser salvas, daquelas que não deram dízimo, daquelas que nunca frequentou igreja. Muitas pessoas vão ser salvas. Por quê? Porque na grande tribulação, no dilúvio, as pessoas elas vão clamar a Deus, né? Muitos vão se arrepender, né? Como muitos já estão vendo agora o que está acontecendo de sinais, né? Muitos já estão, são poucos, né? Não são muitos assim, são poucos os que estão reconhecendo, né? As profecias que estão acontecendo da Bíblia aí, estão sacotando, estão vendo que é verdade. Então vai existir muitas pessoas que nunca foram batizadas nas águas, nunca deram dízimo, né? Nunca oraram. Então, no momento que o dilúvio vir, que é a grande tribulação, muitos vão clamar a Deus, né? Vão clamar a Deus, tá certo? Então, não vamos misturar as coisas, né? Achar que se não der o dízimo, vai para o inferno. Quem não se batizar, vai para o inferno. Não vamos confundir as coisas, ok? Agora, por outro lado, irmão, é o seguinte. Uma pessoa que aceita Jesus, ela já sabe do mandamento que ela tem que dar imposto a Deus, dar a Deus o que é de Deus, dar o dízimo, né? Porque o dízimo sempre é para a casa de Deus, ok? É para distribuir para a casa de Deus quem está necessitado e assim vai. Esse é o verdadeiro dízimo, né? Olha só, se uma pessoa ela aceita Jesus, ela sabe do mandamento, né, que deve dar, né, o dízimo, uma oferta ao Senhor segundo o coração. Mas ela não quer dar. Ela tem condição, mas ela não quer dar. Aí eu pergunto, essa pessoa vai ser salva? Claro que não, irmão. Significa que essa pessoa ela não teve realmente, né, o arrependimento. Ela não aceitou Jesus de todo o coração. Ela não recebeu o Espírito Santo. Porque quem recebe o Espírito Santo vai obedecer o mandamento de Deus. Todos que aceitam Deus de coração sempre vai obedecer os mandamentos de Deus. Se eu não obedeço o mandamento de Deus, as leis de Deus, quem foi que falou que eu vou para o céu? Não vou não, irmão. Então nós temos que obedecer às leis, os mandamentos de Deus. Então, o imposto, que é o dízimo a Deus, dar a Deus o que é de Deus, é um mandamento, né, de Deus. Então Jesus, ele falou, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então aí nós pagamos imposto para os governos, para César, né? Nós pagamos imposto aí para César, né? E nós pagamos imposto para Deus. Primeiramente, tem que ser primeiro o imposto a Deus, depois dá o de César, né? Tá entendendo? Como eu acabei de ler agora, né? Acabei de ler, que eu vi lá. Então, primeiro você separa o imposto de Deus e depois o imposto de César, né? Né? Para dar imposto que o povo paga imposto ao governo, né? Então, você primeiro separa o de Deus, né? E depois separa o de César. Bom, irmão, como a Bíblia diz, né? O próprio Deus, né? Que nós temos que obedecer, né? As autoridades, tal. Se pede imposto, nós temos que dar, tal. É isso aí, ok? Então é isso aí. Então, relembrando, para deixar bem claro para os irmãos, né? Vá lá e acompanhe. Eu vou deixar o link na comunidade e fica à vontade para você lá. Agora, se vier pessoa aqui comentar no meu vídeo, o dízimo que foi da lei, o dízimo foi abolido, eu vou apagar o comentário, que eu não estou para discutir com a pessoa o mesmo assunto, né? O que eu vou fazer, meu amado, minha amada, vá assistir o vídeo lá primeiro, 10 vídeos do tema dízimo, e depois você vem aqui comentar,
Porque essas pessoas não gostam da verdade, não gostam de ver vídeo sobre sistema não. Aí quer vir para cá falar besteira, né? Então eu apago esses comentários, né, desses arrogantes que vêm, né, já afrontar a gente, já vem com a sua arrogância, né, querendo abolir, né, as coisas de Deus, né? Que eu conheço quem é uma pessoa, né, arrogante, que já vem encrencar, né, com a palavra de Deus. Bom, amados irmãos, então a prova está aqui para vocês, né? Então, alguns pastores, os gananciosos, eles usam aquela passagem lá que Jesus fala, né? Para os fariseus, né? Vós dá o dízimo do cominho, não sei o que e tal, né? Mas os fariseus, eles não praticavam a justiça e o juízo de Deus, não. Os fariseus queriam saber do dízimo, do dinheiro, só queriam saber de dízimo. Não se preocupava com a salvação de ninguém. O intuito dos fariseus era recolher, né, as ofertas ao dízimo das pessoas. Ele pegava o dízimo das viúvas, fazia a oração desse tamanho, né, para achar que este homem é de Deus, é um homem de oração. Fazia a oração desse tamanho grande, quando pegava o dízimo da viúva. Então os fariseus só queriam saber do dinheiro e não se preocupar com as ovelhas, né, de pregar a palavra, entendeu? Então os fariseus eram aqueles homens que falavam da lei de Moisés, mas eles não obedeciam de maneira nenhuma. Eram homens pastores gananciosos. Então bem assim é hoje. Então os irmãos vejam que se enchia de dinheiro no cofre, né? Muito dinheiro em abundância no cofre. Então eles pegavam, né, para poder pagar pedreiro. E lá no vídeo eu tenho um mistério. Que esse dinheiro também eles davam, né? Tá lá no vídeo, vocês vão ver. Acompanhe todos os vídeos lá. Então esse dinheiro era dado para as pessoas que necessitavam, né? Tá lá no vídeo eu mostrando tudo, ok? Então você vê hoje, os pastores pegam o dízimo só para eles, né? Quanto mais dízimo, mais dinheiro é bom para eles. Aí compra apartamento, faz hospitais, fazendo seus comérciozinhos, seus comércios, é uma loja ali, é um hospital ali, sempre para arrancar dinheiro, sempre, fazer das pessoas comércio. Pois é. Você acha que você vai de graça para o hospital do pastor? Claro que não, você tem que pagar. Então, eles são muito sabidos, então eles saem fazendo comércio, comprando terreno ali com os dízimos da pessoa. Então esses pastores é igual aos fariseus, né? Se preocupa consigo mesmo, se apacentam a si mesmo. Mas graças a Deus que a verdade veio à tona e todo mundo já reconheceram que esses pastores são fariseus, que nunca estavam realmente se preocupando com a casa de Deus, né? Com os necessitados. Assim, irmão, assim de igreja, de pastores que não se preocupavam realmente com as pessoas, com a casa de Deus ali. Pessoas que moram de aluguel, não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Pessoas que vivem dentro da igreja com a vida, mas os pastores nunca se preocuparam, né, de botar uma equipe para poder saber como a casa de Deus está, como a pessoa está, certo? Então lá, né, os helenistas, que são os hereges, né, eles viram que estava se esquecendo, né, das viúvas e pobres, né? Aí daí o que acontece? O apóstolo Paulo, ele falou, né, que ele não ia deixar de pregar. Veja bem, aí o apóstolo Paulo falou que ele não ia deixar de pregar o evangelho para ficar atendendo aos necessitados. Então o que o apóstolo Paulo ele fez? O apóstolo Paulo ele montou, né, fez um grupo de pessoas, uma equipe, para poder ficar sempre cuidando dos necessitados, ok? Então é isso. Então as igrejas teriam que ter, né, uma equipe ali de pessoas para poder ali saber se a pessoa está bem, está precisando de alguma coisa, uma equipe dessas pessoas. Mas não, o que ele bota é seus ombreiros, seus líderes aí, para estar ali, né, no meio das pessoas,
para pegar dinheiro, para ficar, entendeu? Mas se preocupar realmente com as vidas que deve aluguel, você já sabe, eles nunca se preocuparam com isso não, certo? Bom, irmão, então está aqui a prova de vocês. Talvez eu seja o primeiro homem a revelar a grande verdade sobre que realmente Jesus mandou dar o dízimo, que significa imposto, e ponto final. E isso vai dar coceira, né? Vai dar coceira nos ouvidos dos hereges, dos incrédulos, dos ímpios. Eles vão caçar alguma coisa para querer aplicar, dizer, não, vão inventar, sabe? Eles vão inventar. Não, aqui, não sei o que, não, vão inventar. Irmão, não adianta não adianta. Quando a verdade é manifesta, que já está na Bíblia, já era. Não adianta eles quererem inventar para pôr em cima desse texto de Jesus aí, sobre o imposto, dar a Deus o que é de Deus. Não adianta, né? Então, os remanescentes, eles se tornarão firmes nesse fim dos tempos, acreditando, né, sempre no que está escrito na Bíblia. Bom, mas irmão, então não perca que depois, não agora, depois eu vou trazer mais mistérios sobre questão de dízimo, mais mistério ainda, né? Ali é apenas os 10 vídeos que eu fiz, mas temos mais mistérios ainda, porque a Bíblia sempre se renova, né? Aos pouquinhos nós vamos descobrindo os mistérios de Deus na Bíblia ali, Deus vai mostrando, ok? Então, é isso aí. Bom, meus irmãos, então, qualquer pessoa que diz que o dízimo foi abolido, que não é para dar o dízimo, então, são pessoas carnais, são os apóstatas da fé, são os desigrejados revoltados, tá certo? São os desigrejados revoltados. Por causa de um pastor que rouba o dízimo do Senhor, ele quer matar a própria lei de Deus, quer matar o próprio mandamento de Deus. Quem já se viu isso? Isso é ele ser insensato, né? Não é por causa de um que eu vou estar generalizando e matando a Bíblia Sagrada, para você ver, né? São pessoas que não têm sabedoria, né? Pessoas que não pensam, ok? Então, que Deus abençoe a todos vocês e não perca em breve, né? Não agora que eu tenho muitas coisas para revelar o mistério de Deus para vocês, tá bom? Ok, amado? Então, relembrando mais uma vez, obedeça os mandamentos do Senhor, as leis de Deus, né? Eu falo mandamento, então, pagar imposto a Deus, o dízimo, a oferta segundo o coração, é mandamento do nosso Senhor Jesus e ponto final, ok? Que Deus abençoe a todos e até mais. Bom, é só isso mesmo. Então, é isso aí, irmão, né? Vocês viram lá em Crônicas, né? Eles fizeram um cofrezinho, né? Então é por isso que nós temos na igreja, lá no púlpito, né? Um cofrezinho, né? Onde o pastor diz, né? Dar segundo o coração, né? E eu já frequentei a igreja onde o pastor dizia, né? Dar segundo o coração, tá certo? Então, nós temos os cofrezinhos dali, né? Só que não é todo pastor que obedece, né, a lei, né, de dar para as viúvas e o pobre. Não são todos pastores. Esses aí são, né, gananciosos, tá certo? Então, em toda a vida que eu aceitei Jesus pela primeira vez, que eu vim acompanhando, né, várias igrejas. Então, eu nunca vi um pastor falar a respeito, né, que o dízimo é para dar para as viúvas, né? Para dar para as viúvas e os pobres, né? Eu nunca vi em minha vida, ok? Então a verdade ela veio à tona agora e está todo mundo se acordando para essas igrejas que estão enriquecendo nas custas do povo. E para eles prender o povo dentro das gaiolas, dentro da igreja, esses pastores ficam
botando medo, né? Botando medo. Quem não der o dízimo vai para o inferno. Quem sair da igreja, do templo, vai para o inferno, sei o que. Eles ficam botando medo nas pessoas, né? Então aquele que sai de um templo ou de um local porque viu que o pastor está pregando engano, né, é ganancioso, essa pessoa não fica sem pastor não. O pastor é Jesus Cristo sempre, né? Jesus nunca deixa nós órfãos, né? Ela sempre nunca vai ficar sem pastor, ok? Mas nós temos que, o que? Sempre congregar. Então os remanescentes sempre vai, né, continuar congregando numa igreja realmente verdadeira que prega o verdadeiro evangelho, né? A Bíblia Sagrada, tá certo? Então nunca deixe de congregar. Se você achar uma igreja realmente onde tem um pastor que prega o ensino verdadeiro, né? Aí que você deve, né, frequentar, ok? Só não frequente as sinagogas de Satanás, ok? Que prega outros evangelhos. Só frequente igreja que só prega a Bíblia Sagrada. Só o que diz a Santa Escritura, certo? Fica na paz e até mais.